E é bastante interessante, eu tive a curiosidade de olhar os comentários dos seus posts, e sempre tem um comentário, ou vários assim. E esse negócio de não bater, isso não existe não. No meu tempo eu apanhei demais, ou então apanhei pelo menos um pouco. Meu pai me punha de castigo e não fiquei traumatizada, funcionou. Com meu filho aqui em casa só funcionou. Quando ele me deu um tapa no rosto, eu devolvi o tapa no rosto dele. E você advoga contra isso, né? Advoga numa pegada muito diferente em termos de criação de filhos. A minha pergunta é, essa sua postura, a respeito da qual, inclusive, gostaria de que o senhor falasse, o que é que o senhor acredita serem os fundamentos da criação de filhos hoje, tem uma base neurocientífica ou ela é simplesmente um compilado de pitacos seus, pessoais? Conta para nós. A primeira coisa são as crenças que os pais trazem, né? Porque funcionou comigo, vai funcionar se eu replicar. Então isso é uma insegurança por não conhecer. Muitas vezes, quando o pai vai educar um filho batendo, ele não está fazendo isso para educar propriamente dito. Ele está fazendo para aliviar o seu sentimento de raiva. E se você bateu algum dia no seu filho aí, eu quero que você sente e pense, será que eu realmente fiz para educar ou será que eu fiz para aliviar a minha raiva? Isso por si só já é muito perigoso. E do ponto de vista, você falou que eu advogo, não, a ciência advoga que bater nos filhos traz prejuízo. E existe um estudo que mostra, que compara o bater dos filhos a um traumatismo craniano. Existe, durante um traumatismo craniano, você libera ali algumas substâncias, algumas enzimas, e começaram a estudar isso. E observaram que essas enzimas, essas substâncias neurotransmissores, também são liberados quando a criança apanha. Então, olha a gravidade disso. E existe uma outra coisa que a gente tem estudado cada vez mais, que é epigenética. Epigenética está acima da genética, que são as estonas ali. E a gente sabe que quando eu tenho um ambiente muito tóxico, um estresse muito tóxico, e que eu não consigo controlar, esse estresse muito tóxico começa a causar prejuízo e pode levar a complicações neuropsiquiátricas. Então, bater no filho, agredir um filho fisicamente, pode levar a complicações neuropsiquiátricas. Ah, não aconteceu comigo. Graças a Deus, mas a gente tem um tanto de casos descritos no mundo que a pessoa guarda isso até hoje como um momento de agressão. E eu não falo só o bater, não, até mesmo agressão em palavras. E uma outra coisa que eu desafio é assim, o que você faz batendo, eu tenho 2 filhos, eu consigo fazer sem bater. E sabe de uma coisa, Lara e Arthur, quando a gente fala assim, não bata, muitas vezes a pessoa que está do outro lado entende assim, não discipline. Não, eu não sou a favor disso. Nossos filhos têm que ser disciplinados. Lá em casa tem regras que devem ser seguidas e são obrigadas a seguir. Só que a pessoa entende assim, não discipline. E não é isso, não é não disciplinar, é não agredir, é não aumentar a toxicidade sobre aquela criança. E uma outra coisa que acontece é que a gente quer agredir os nossos filhos por não entender que aquilo faz parte de um desenvolvimento normal, um desenvolvimento típico, em que uma criança ainda é imatura e ela vai errar para conseguir acertar. Então, assim, bater comigo não tem conversa. O maduro ali é você, né? Poxa, se você que é o maduro, como é que você consegue ser dominado por uma criança? E que tipo de complicações seriam essas, doutor? A gente consegue trazer alguns exemplos para o pessoal de casa, só para a gente poder transtorno entender? de ansiedade generalizada, fobia social, tá bom? Aquela criança que não consegue se expor, transtorno explosivo intermitente, aquela criança que sai do zero e explode. Esses são os principais, são as ansiedades e as fobias são os principais, sabe? Mas a gente sabe que não só os transtornos psiquiátricos, mas a gente pode trazer outros transtornos. A gente sabe que uma pessoa que tem muita ansiedade tem mais possibilidade de ter transtornos endócrinos, aumento de peso, aumento do apetite, dificuldade no sono. Insegurança, provavelmente, a pessoa. Falta de aceitação de si mesma, né? Dificuldade laboral, né? Dificuldade de se impor, olha, sente que é menor do que o outro porque o pai fazia aquilo. Então, se você, Lara, continuar lendo lá os comentários, e eu não leio o comentário, Arthur, tá? Porque assim, claro. Eu sempre coloco lá para eu fazer um post ou alguma divulgação, ele tem que ter 4 itens: ético, legal, moral, e tem que transformar a vida da pessoa com base científica. Se tiver isso, se eu passar no meu preceito lá, olha, tem isso,
eu não vou ficar preocupado com o que vão falar. Refém dos comentários, sim. Isso. É exatamente isso. Agora eu tô pensando, ainda falando dos comentários, eu tô pensando naquela mãe que tá nos assistindo agora e vai olhar pro doutor e falar: mas esse doutor não conhece meu filho. Sempre tem. Entendeu? Porque o meu filho é o cão chupando manga dentro de casa. E aí, se eu não dou uma repreendida mais forte, se eu não boto ele de castigo, olhando pra parede por meia hora e tiro o videogame, não sei o quê, ele não para quieto. Porque é uma criança atentada. E pra esse tipo de mãe que tem uma criança mais... Espevitada. Dentro de casa, mais atentada, o que o senhor diria pra essa mãe? Arthur, uma coisa que é muito importante a gente entender é que existem transtornos e criança também tem transtorno psiquiátrico. A gente chega em 10% das crianças podem ter depressão, 5% podem ter TDAH. Sem motivo externo? Ou com motivo externo? 10% da população vai ter depressão. Tá. Transtorno depressivo maior, tá? 10% é muita coisa. É muita coisa. Algum momento da vida. A depressão é um transtorno cíclico, né? Ela vai melhorar, diferente do TDAH, do autismo. 2% tem deficiência intelectual. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar é assim: será que essa criança não tem nenhum transtorno? E muitas vezes a gente acha que é tudo criança espivetada, tudo criança do movimento, e às vezes essa criança tem um transtorno. E uma outra coisa que eles já vão começar a falar quando eu falar assim: tu tá colocando transtorno em todo mundo, é que a criança, quando ela tem esse comportamento, ela precisa de uma intervenção se ela coloca ela em risco, se ela tá levando prejuízo à família. Então, se ela é disfuncional, né? Eu tenho famílias que me falam assim: eu não consigo sair com meu filho, eu não consigo ir no restaurante. E essa semana eu tive uma mãe que eu vi que ela estava infeliz com a vida por causa do comportamento do filho. São filhos que têm transtorno. Se cai nesse quadro, gente, é tratamento. E aí, tratamento não significa necessariamente medicamento. Uma parte dessas crianças irão precisar de medicamento, uma parte não. Tratamento é terapia, é atividade esportiva, é um olhar diferenciado da escola, é um acompanhamento com uma forma de fazer diferente. Existe método de ajudar, existe método de tratar. Algumas crianças vão precisar de uma disciplina mais rígida, mas isso não significa castigar, pôr de joelho contra a parede. E então, assim, porque disciplina tem regra: hora para acabar, hora para começar, hora para acabar. A disciplina, você tem que sentir que está disciplinando, a criança tem que sentir que está sendo disciplinada, e a criança tem que entender por que está sendo submetida àquilo.